Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar com advérbio, tá? E aí, meus amores, eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção aqui no vídeo, onde eu fiz algumas apresentações falando sobre advérbios, locuções adjetivas, né, tipos de advérbios. Enfim, vai ser uma aula bem legal e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Não esqueçam de continuar a colocar aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, tá? Assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelo Google Sala de Aula, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar a nossa aula de hoje de advérbio. Caso vocês queiram me acompanhar, pode pegar o livro de vocês, tá? E acompanhar a tia no conteúdo de advérbios, tá bom? Então, vamos lá. O que seria advérbios? Os advérbios, gente, eles vão dar uma qualificação maior, eles vão intensificar os verbos, tá? E eles, além de qualificar e intensificar os verbos, eles também trabalham com a intensificação dos sentidos dos adjetivos, que vocês sabem que os adjetivos, eles dão qualidade aos seres. Os advérbios, eles vão intensificar tanto os verbos como os adjetivos. E a gente também vai ter, nesse contexto, o exemplo de algumas locuções adjetivas e adverbiais que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Podem ser classificados como um advérbio. A gente tem de lugar, de tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Então, quando eu peço para vocês fazerem a classificação de um advérbio, eu peço que vocês me digam se é de lugar, de tempo, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Vou dar aqui alguns exemplos de advérbio de lugar. Onde, aqui, ali. De tempo, hoje, agora, amanhã. De modo, rápido, depressa, devagar. De intensidade, pouco, muito. Que mais? Mais é um advérbio de intensidade. De afirmação, sim, certamente, correto. De negação, nunca, jamais, não. De dúvida, talvez, será. Então, exemplos de advérbios, né? Então, os advérbios, eles podem variar em grau, podendo ser analítico ou sintético, que a gente vai ver mais pra frente. O que é um advérbio? De modo geral, o advérbio vai ser a classe de palavras que acompanha os verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhe características ou intensificando o seu sentido, tá? Quando a gente vê um advérbio tendo acrescentado suas características, a gente costuma falar que eles vão ser locuções adverbiais. Aí a gente vai ter a classificação dos advérbios. Como eu falei, advérbio de lugar. Aí aqui eu tenho alguns exemplos para vocês com mais ênfase. Ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo refere-se por meio da noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, atrás, entre outros. Aí eu coloquei para vocês aqui 3 frases. A primeira, demorou, mas chegou longe. Longe, advérbio de lugar. Por que não ficamos aqui? Aqui, advérbio de lugar. A pulseira está dentro. E se dentro é um advérbio de lugar. Eu peço que vocês, nessas frases, façam um exercício de tentar identificar qual é o advérbio na frase. Porque eu noto que quando a gente está trabalhando com o verbo, algumas vezes vocês têm a dificuldade de identificar aonde está o verbo. E também quando a gente está trabalhando na frase, o sujeito, o predicado, vocês também têm essa dificuldade de determinar o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado. Então aqui, já que a gente está trabalhando com o advérbio, vamos tomar o cuidado de tentar identificar nas frases qual é o advérbio, porque aí fica mais fácil da gente fazer essa distinção do que é verbo, do que é adjetivo, do que é advérbio, tá? Porque muitas vezes a gente acaba se confundindo. Advérbio de tempo. Dá noção temporal de período de tempo aos verbos. Alguns advérbios de tempo são antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde. São alguns exemplos de advérbio de tempo. Aí eu coloquei 3 frases para vocês aqui também.
cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Cedo ou tarde aqui, advérbio de tempo. Sempre que precisar de algo, basta chamar-lhe. Sempre, advérbio de tempo. Preciso ir, depois nos falamos. Depois, advérbio de tempo. Advérbio de modo. Ele indica a maneira como a ação dos verbos foi executada. Alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem, mal, entre outros com o sufixo mente. Pronto, a gente vai ter assim, rapidamente, amorosamente, calmamente. Ambos aí são exemplos de advérbio de modo. Exemplos. Eu terminava depressa os meus deveres. Depressa, advérbio de modo. Nós estamos indo bem na competição. Bem, advérbio de modo. Ouvia pacientemente as queixas dela. Pacientemente. É um advérbio de modo aqui. Advérbio de intensidade. Caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outros advérbios. Alguns advérbios de intensidade são muito, pouco, bastante, demais, tanto e tão. Aí aqui tem 3 exemplos. Ele falava pouco. Eles formam um casal tão bonito, nossas amigas arrumam-se muito depressa. Então, na primeira frase, o pouco é um advérbio de intensidade, né? Tão é um advérbio de intensidade e muito é um advérbio de intensidade. Se bem que aqui a gente tem 2 advérbios aqui nessa última frase. Nossas amigas arrumam-se muito depressa. Esse muito é um advérbio de intensidade e depressa é um advérbio de modo. Advérbio de afirmação. Reforça o sentido de afirmação. Alguns advérbios de afirmação são sim, de certo, realmente, positivo, claro, certamente. E dependendo do contexto desses advérbios, é necessário a gente ter atenção, porque certamente, né, realmente, pode ser considerado como um advérbio de modo, porque ele vai ter o sufixo mente no final, mas eles também são considerados um advérbio de afirmação. Então, a gente tem que ver em como a frase está sendo colocada, qual o contexto da frase, para que a gente tenha em mente se ele vai ser um advérbio de afirmação ou de modo. Exemplos. Eu vou, sim. De certo, passaram por aqui. Claro que entendemos. Esse sim é um advérbio de afirmação. De certo, claro, são advérbios de afirmação aqui. Advérbio de negação. Bem rapidinho. Não, nunca, nem, nenhum. Todas as palavras, todos os advérbios que estão dando uma ideia de negação, eles vão ser classificados, obviamente, como advérbio de negação, porque eles reforçam esse sentido negativo da palavra, né? Aí aqui eu coloquei, eu nem vi isso passar, nem. Não aceitamos mais isso, não. Ela não ficou nada satisfeita, não. Mas lembrem que não é só nem e não, a gente tem nenhum, nunca, jamais, negativo, né? São exemplos aqui. Advérbio de dúvida vai enfatizar o sentido da dúvida. Alguns advérbios de dúvida, talvez, será, quiçá, porventura, né? Alguns advérbios aqui a gente não usa muito, né, na nossa linguagem informal, no nosso dia a dia. Eles são mais usados quando a gente está falando com pessoas do alto escalão, como Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade. A gente tem isso, uma linguagem mais formal. Mas no nosso dia a dia tem alguns advérbios aqui que a gente não usa com tanta frequência, como quiçá, porventura, mas são advérbios de dúvida. Possivelmente, provavelmente, também tem aquela questão do acréscimo do sufixo mente, que a gente tem que identificar se no contexto da frase ele está dando uma ideia de dúvida ou de modo, tá? Leve em consideração isso aqui. Exemplos. Quiçá chova hoje. Nós talvez venhamos à sua festa. Possivelmente teremos recebido até amanhã. Então, a gente tem aqui esses advérbios com sentido de dúvida, tá? Advérbios interrogativos. Esses daqui já são
advérbios que vão estar relacionados a uma interrogação, eles vão indicar uma pergunta, né? Então, a gente vai ter aqui 4 tipos de advérbios interrogativos. Advérbio interrogativo de lugar, onde eles moram. Esse onde aí tá dando uma ideia de interrogação. Advérbio interrogativo de tempo. Quando poderemos nos ver? Quando? Advérbio interrogativo de modo. Como você está? Como? E advérbio interrogativo de causa. Por quê? Não me pediu ajuda. Então, esses vão ser advérbios interrogativos que a gente vai estar vendo que eles sempre vão iniciar uma pergunta. Eles nunca vão estar no final, no meio, não. Eles iniciam uma pergunta e eles vão ser advérbios interrogativos. Onde, são 4 só, tá? Então não tem como a gente se confundir, só há 4. Onde, quando, como e por quê. Lembrando que início de pergunta, por que separado, sem acento. Que a gente já falou sobre essa questão do uso dos porquês. Aí a gente vai agora para os tipos de advérbio, que a gente tem 3 aqui. Grau comparativo, grau de superioridade e grau de inferioridade. Comparativo é quando os advérbios estão dando uma idade de igualdade. Então, tão quanto. Vou dar um exemplo aqui. Lúcia é tão estudiosa quanto Marília. Esse tão quanto dá uma ideia de igualdade. Nós corremos tão rápido quanto eles. A gente sempre vai ter o tão, tanto, tão quanto. A gente tem dando essa ideia, essa comparação, né, de 2 elementos, dando uma ideia de igualdade. Quando a gente trabalha com o grau de superioridade, a gente vai estar dando uma ideia de superioridade. A gente não está igualando, a gente está aumentando. Então, a gente vai ter mais do que ou mais que. Ana é mais esforçada do que Lúcia. Um exemplo, mais do que. Às vezes a gente pode até tirar o do que e bota só o que. Exemplo, Pedro é mais atencioso que Jorge. Aí aqui tem um exemplo. Nós corremos mais rápidos do que eles. Eu aceito também. Mais que ou mais do que. Tá tranquilo. Inferioridade agora tá dando uma ideia de menos, né? De inferioridade. Então a gente tem menos que ou menos do que. Então pode ser Marília comeu menos bolo do que Amanda. Nós corremos menos rápido do que eles. Ela se veste pior que ele. Também está dando uma ideia de inferioridade. No caso dos advérbios bem e mal, utilizamos a forma melhor ou pior, de acordo com esse contexto da frase. Por quê? Porque quando a gente está falando no grau comparativo de igualdade, a gente pode ter o seguinte exemplo aqui. Ela se veste tão bem quanto ele. Né? Agora, se eu vou ter o uso do grau de superioridade, é melhor. A gente não vai botar bem, vai ser melhor. E quando eu estou utilizando o grau de inferioridade, a gente bota pior. No grau superlativo, a gente vai ter o analítico, quando um advérbio acompanha outro para afetar o seu grau. Exemplo, ele faz tudo muito rápido. Muito e rápido. Um advérbio de modo e de intensidade. Então, a gente vai ter como exemplo do que seria um grau superlativo analítico. Quando a gente tem 2 advérbios numa frase, que eles vão estar mudando o sentido geral, né? Do segundo advérbio. Porque aqui nessa frase eu coloquei muito, que é um advérbio de intensidade. E rápido é um advérbio de modo. Então, juntos, eu estou dando uma ideia de que eu estou intensificando o modo desse advérbio aqui, que é rápido. Então, eu estou colocando aqui 2 advérbios numa única frase. Então, isso é a sacada que a gente tem quando a gente está trabalhando com o grau superlativo no grau analítico. A gente tem a junção de 2 advérbios aqui que muda o contexto. Já o sintético, a gente vai ter só o uso do sufixo mesmo. Ele vai ter o sufixo mudado, ele altera. E o sufixo, vocês sabem que ele está no final do radical. Ele vem depois do radical numa palavra. Então, ele faz tudo rapidíssimo, né? A gente tem aqui. Ele faz tudo animadíssimo. Uso do íssimo, né? A gente vê aqui, com grande ênfase.
Na linguagem coloquial, outras variações do superlativo sintético podem ser encontradas pelo uso de sufixos ou prefixos. Sufixo vem depois do radical, prefixo vem antes do radical. Exemplo: calma, calmamente. O mente é um sufixo. Agora um exemplo de prefixo. Rápido, super rápido. Esse super veio antes de rápido, então é um prefixo. Na linguagem coloquial, outras variações de superlativo sintético podem ser encontradas pelos usos do sufixo ou prefixos. Então a gente tem diminutivo, ele faz tudo rapidinho. Aumentativo, ele faz tudo rapidão. Prefixo, ele faz tudo super rápido. Locução adverbial, né? Para a gente finalizar aqui. A locução adverbial ocorre quando duas ou mais palavras juntam-se para se ter o valor de um advérbio. Ou seja, duas ou mais palavras formam uma única expressão que funciona como um advérbio. A locução adverbial é mais comumente formada por dois ou mais advérbios ou por um advérbio e uma preposição, mas há variações. As locuções adverbiais são classificadas do mesmo modo que os advérbios. Locução adverbial de lugar, ao redor de, perto de, longe de, em cima de, embaixo de, entre outros. Locução adverbial de tempo, nunca mais, mais tarde, de manhã, em breve, entre outros. A gente vê muito o uso do de na presença das locuções adverbiais. Locução adverbial de modo, ao contrário, em detalhes, entre outras. Locução adverbial de intensidade, muito mais, muito menos, em excesso, entre outras. Locução adverbial de afirmação, com certeza, sem dúvidas, de fato, entre outras. Locução adverbial de negação, de forma alguma, de jeito nenhum. Locução adverbial de dúvida, quem sabe. E aí, meus amores, a gente finaliza a nossa aula de hoje, onde a gente falou sobre advérbios, né? Advérbios, tipos de advérbios, locuções adverbiais, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E no mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.